Olá, boa noite. Tem alguém aí? Bom, eu tô esperando aqui meu amigo, Marcelo Schultz, mas eu vou colocar essa musiquinha pra gente começar. Oi, gente. Oi, Adri. Você quer ver o que vai acontecer aqui hoje, né? Oi, Adri. Oi, Gi. Nosso convidado já tá aí. Minha cachorra quer participar também. Boa noite, gente. Vamos lá. Caminha, Mica. Vai pra caminha agora que eu tenho um negócio pra fazer aqui, tá? Eu vou conectar meu convidado aqui. Marcelo Schultz. Oi, Juca. Tudo bom? Eu tô muito amostrada, gente. Eu tô achando o máximo isso aqui. Mata aí? Aê! Boa noite, estou aqui. Tudo bom? Bom, e você? Tudo jóia. Eu nem fiz a introdução direito que eu tô nervosa. Mas vamos lá. Então estamos, tá normal. Bom, gente, boa noite geral para todo mundo. Eu coloquei uma música que eu adoro aí no fundo, que é do Belchior, que fala muito do sujeito de sorte. E ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Então, é uma alusão aí, mas eu acho que tem algumas mensagens subliminares por trás. Eu vou ter que pegar minha cachorra, porque não vai ter jeito, ela vai ficar quieta. Mas vamos lá. E eu queria apresentar aqui, então acho que eu deixei até o meu Insta aberto para que algumas pessoas pudessem participar que não estão na minha rede. Então, eu sou a Renata, né? O que eu trabalho não tem absolutamente nada a ver com psicanálise, né? Eu e o Marcelo aqui, a gente trabalha na Gol e trabalhamos na área de vendas da Gol, mas a gente vai falar um pouquinho do porquê que a gente está falando de psicanálise também, e que também tem a ver com o que a gente faz no nosso dia a dia, né, Mar? Sim. Então, eu queria abrir aqui primeiro para você se apresentar um pouquinho e aí a gente seguir o nosso roteirinho que a gente preparou para bater um papo e, especialmente, desmistificar o que é psicanálise, o que é psicólogo, enfim, para leigos e para não tão leigos assim. Certo, legal. Bom, primeiro, obrigado a todo mundo, né, que está aí assistindo. É bem legal e bem diferente, né, ver as pessoas leem o que a gente posta e depois a gente está aqui, né, imaginando o que as pessoas estão vendo, né? É uma situação bem legal, bem diferente. E tô vendo aí muita gente legal, a Márcia também entrou aí, que é uma super conhecida, super amiga nossa. Tem bastante gente aí assistindo, eu acho que vai ser uma live bem proveitosa. E vamos aí, né? Vamos que vamos. Atendendo a Vamos lá. pedidos, né? Porque a gente abriu a caixinha. Eu fiz uma caixinha semana passada. Eu falei, pô, outra live, ninguém aguenta mais. Mas aí a maioria falou, meu, eu tô precisando. Então, acho que o tema É de verdade. saúde... O tema de saúde Recebi algumas mental está perguntas. muito em voga, né? Você também abriu, também teve feedback das pessoas. E a gente já tem 7:2 aí, já estamos com 26 pessoas. Então, acho que a gente pode começar essa brincadeira. E, gente, Muito mais legal. uma vez, a gente se dispôs a falar aqui um papo leve sobre um assunto que é super denso, né? Mas que ele pode ser conduzido, acho que de maneira mais suave, e entender como é que isso veio parar, tanto na minha vida quanto na do Marcelo, que já está nesse caminho específico da psicanálise que a gente vai falar, mas a gente vai falar de outras coisas também. E, Má, me conta um pouquinho. Eu queria saber aí como é que você foi parar na psicanálise, cara. Vamos lá. A minha história, assim, ela é bem complexa, né? Eu até falo que se fosse para fazer uma live, só a primeira parte já daria umas 3 horas, né? Para falar só sobre como eu parei na psicanálise. Mas vamos tentar resumir aqui, vamos tentar chegar aos finalmente o mais rápido possível. Tudo começou por volta do meia. Olha só que coisa, né? Tudo começou mais ou menos no ano de 95. Eu acho que muita gente que está assistindo aí não tinha nem nascido ainda. Eu não nem sei se você já tinha nascido em 95, né? Mas enfim. Bastante tempo fazia, inclusive. Mas tá tudo bem. Pois é. E eu sempre gostei muito de duas coisas. Gostei sempre muito de arte marcial. E eu sempre gostei muito de entender o comportamento do ser humano.
Sempre gostei dessas duas coisas. E aí, quando eu fui para arte marcial, claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, nem o comportamento do ser humano, nem arte marcial, mas eu fui, como todo menino, fui fazer arte marcial, e mais precisamente uma arte marcial chinesa, né, que é o Kung Fu. E aí eu comecei a treinar, aí num determinado momento eu tive uma lesão, aliás, um rapaz teve uma lesão primeiro, e eu vi que uma pessoa cuidou dele com uma agulha. Eu falei, mas que raio que o cara tá fazendo com agulha, né? Até então, 95, não era tão difundida a acupuntura assim. E aí eu peguei e falei assim... Teve a acupuntura primeiro nessa história. Teve a acupuntura primeiro, então. Olha só, vai vendo. Aí eu falei, o que esse cara tá fazendo com essa agulha? Aí eu falei assim, vou ver o que é. Aí eu cheguei perto dele, dentro do vestiário da academia, e ele estava tratando o joelho de uma pessoa. Eu falei, olha que interessante, né? Aí fui procurar saber um pouco mais sobre isso. E aí eu acabei que me machuquei também, a mesma pessoa tratou de mim. Aí eu falei assim, olha que interessante, eu vou procurar saber um pouco mais. E funcionou, E eu peguei, e funcionou. Eu falei assim, mas que coisa macabra é essa, que eu tô com um problema no joelho e o cara me coloca uma agulha no dedão, né? Como é que pode funcionar uma coisa que o cara coloca uma agulha na minha mão e eu vou sentir lá na perna? Aí eu fui estudar. E aí eu fiz acupuntura. Estudei acupuntura. Estudei durante 4 anos acupuntura. E muito interessante. Como você comentou no nosso anúncio, desmistificando, porque não tem nada de místico na acupuntura, ela é totalmente comprovada. E aí eu falei assim, olha que interessante, comecei a trabalhar com acupuntura. E eu trabalhei muito tempo com acupuntura. Logo em seguida, quando eu terminei a acupuntura, eu fui fazer acupuntura estética, que é uma especialização que vem logo após a acupuntura. Você pode fazer uma especialização. E eu fiz em estética. E eu comecei a atender numa clínica de cirurgia plástica, olha só. Então tinha muita gente... Te interromper. Pode falar. Para fazer acupuntura não precisa ser médico, então? Não, acupuntura não. Existia uma briga muito grande no Conselho Regional de Medicina com a acupuntura, só que essa briga hoje já não existe mais, porque cada um já entrou no seu consenso, são coisas diferentes, né? Aí, no começo, na verdade, não precisaria nem ter o curso de acupuntura, qualquer pessoa poderia fazer acupuntura, porque não era uma profissão regulamentada, né? Então ela foi caminhando sozinha. E aí teve uma briga do mercado com os médicos e acabou que não precisou mais, se separaram. E aí eu fiz essa acupuntura estética. E eu fui trabalhar numa clínica de cirurgia plástica. O que eu fazia? A minha função lá era cuidar das pessoas que tinham feito pós-cirúrgico. Era cuidar no pós-cirúrgico, na verdade. Ajudar a drenar. Então eu ajudei muito isso. E aí, consequentemente, viu muita gente com problema de obesidade. Então eu trabalhei, como eu fiz acupuntura estética, eu cuidei muita gente com obesidade mórbida, com pessoas que chegavam lá que estavam muito acima do peso. E eu percebi uma outra coisa, que aí liga com o primeiro assunto que eu te falei. Como eu sempre gostei muito do comportamento humano, eu olhava essas pessoas e eu via que o problema delas não era a obesidade. O problema dessas pessoas, quando estavam com uma compulsão alimentar, não era a comida. Então não adianta eu tratar apenas o físico se a pessoa não cuidasse da mente. E eu comecei a entender ela esse comportamento. Exatamente, porque a gente entende que existem alguns gatilhos que disparam isso. Existem uns gatilhos que disparam né? Já existem algumas coisas que disparam esse negócio que a pessoa vai comer que nem doido. Então eu falei assim, olha, o que está acontecendo? E eu comecei a estudar muito isso. Por que isso acontece? E aí eu descobri a psicanálise. Eu falei assim, olha, existe um negócio que estuda o inconsciente da pessoa, né? Existe Mas aí inconsciente. você pensou primeiro assim, vou fazer uma faculdade de psicologia. Não. Na verdade, assim, eu não conhecia, não sabia, eu nunca tinha ido atrás de uma faculdade de psicologia, nunca tinha ido atrás de psicanálise. Eu apenas pesquisei, não me lembro aonde, mas provavelmente não era no Google, mas eu pesquisei com amigos, falei assim, como é que a gente pode estudar o comportamento do ser humano? E aí eu entrei, na verdade, eu comecei a estudar um pouquinho mais isso com o pessoal de neuromarketing, como é que influenciava, tal, e entrou muito no inconsciente. E aí eu falei assim, o que a gente estuda no inconsciente? Aí eu comecei a pesquisar muito sobre isso, e eu fui parar na psicanálise. E aí eu comecei a estudar muito a psicanálise, bem a fundo, e aí eu pude compreender como é que essas pessoas, como é que é o funcionamento da mente dessas pessoas quando elas sofrem de algumas neuroses, né? Traduzindo numa linguagem simples, como a gente está aqui para falar em tradução bem aberta,
Neuroses são problemas nervosos, né? Então, por exemplo, uma compulsão alimentar, uma depressão. Como é que essas pessoas elas se reagem frente a algum problema? E aí eu comecei a estudar isso. E eu me apaixonei pela psicanálise. A psicanálise, para mim, foi assim, um divisor de águas. Porque a partir do momento que a gente conhece, a gente começa a separar um pouquinho algumas coisas, né? Que a gente vai comentar aí durante a live. E aí, hoje, eu atendo como a acupuntura, mas a minha grande paixão maior é a psicanálise. Então, eu trabalho com essa parte bem fundo, bem a fundo, né? E respondendo a sua pergunta agora, né, depois de toda essa explicação, qual a diferença da psicanálise, da psicologia e da psiquiatria? Né? Isso é uma pergunta assim que a gente ouve e muito, né? Muito. Todo mundo tem essa dúvida. Ah, mas eu procuro quem? Né? O que eu vou fazer? Ó, gente, na verdade, que isso é importante, hein? Pergunta de prova aqui. Na verdade, essa pergunta eu sempre falo assim: você pode trabalhar com os três. Você pode trabalhar com os três. Não existe. É a mesma coisa eu falar assim: ó, eu preciso construir uma casa. Eu vou chamar quem? Um arquiteto ou um engenheiro? Depende, né? Depende do que você quer, depende da sua finalidade. Você pode depois, para trabalhar com a decoração, eu não sou especialista nisso, né? Deve ter alguém aí que seja, mas posso chamar um arquiteto para poder decorar, Design de interiores, né? Exato, são coisas diferentes. Então, basicamente, o que é mais fácil de separar é o psiquiatra, né? O psiquiatra, ele é um médico que trabalha com a parte psíquica da pessoa, a parte médica, psíquica, a parte mais científica, e ela pode prescrever medicamentos, né? O que falta, o que precisa exatamente. Exatamente, é o médico que pode ele prescreve o medicamento, ele prescreve, inclusive eu acho que está assistindo aqui o Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo é um grande parceiro nosso aí, que ele está num projeto envolvido junto comigo, que é o Descomplicando Emocional. No final, qualquer coisa eu falo. Mas o médico, ele é formado em medicina, o psiquiatra, com uma especialização em psiquiatria, e ele pode prescrever medicamento. O psicólogo, a grosso modo, tá? É uma coisa complexa. O psicólogo, ele é graduado em psicologia. Ele é graduado em psicologia, é uma faculdade de psicologia, e a psicologia ela é muito envolvida no agora. Então, ela é muito de problemas atuais. Não que o psicanalista não seja, ele também mas as abordagens são diferentes. Então, por exemplo, o psicólogo ele pode ser um psicanalista também. Assim como um psiquiatra também pode ser psicanalista. Né? O psicanalista não pode ser um psiquiatra e o psicanalista não pode ser um psicólogo. Mas o psicanalista, ele também é especializado em neuroses, ele cuida de neuroses. Ah, mas então quem eu procuro? É a grande pergunta, né? Eu tenho uma depressão, quem eu vou procurar? O ideal, por isso que na psicanálise a gente tem uma entrevista inicial. Assim como na psicologia, a gente tem uma entrevista. Em alguns casos, realmente. Aqui, não sei se está vazando o áudio, gente. Não, ainda bem, eu tenho um gato, né? Ele tá deitado ali, tá bem sossegadinho. Daqui a pouco ele começa a pular. As minhas cachorras são ansiosas, eu não sei porquê. Eu acho curioso. Como é que é? Isso. As minhas cachorras são ansiosas e eu não sei porquê, gente. Eu acho super não, né? Imagina, né? Sabe que reflete o dono, né? Então, o psicólogo, quando a pessoa tem, por exemplo, uma depressão, quem ela procura? Né? Eu tenho uma depressão, quem eu procuro? Ele pode consultar... ponto, né, Mar? Como que eu percebo Exatamente. que eu estou com depressão? Né? Exatamente, que as pessoas confundem muito o que é depressão e tristeza. Estou triste, estou deprimida, o que está rolando, né? Então, qual é o primeiro sinal? A gente está falando de um momento super delicado. Oi, minha, meu amor, Sim. Você está com depressão, está com fome? Mas eu acho que tem um ponto que assim, as pessoas não sabem o que é o... Gente, sério, né? A minha mãe, eu vi que ela entrou aqui. Meu volume está muito baixo. Olha, eu tô escutando bem, mas me parece que a Adri falou que o volume está um pouquinho baixo. Vem aqui. Claro. Não vou conseguir lidar com essas duas cachorras latindo. Desafios da vida normal em lives, né? Mas vamos lá. Tem aqui, Amy. Tem aqui, meu amor. Por favor, você está muito ansiosa. Se comporte. Pronto. Vou distrair. Eu dei uma aumentada no seu volume. Eu acho que ficou bom agora. Para mim, pelo menos, está bem. Tá melhor, gente? Como é que tá aqui?
Alguém pode Para mim falar? ficou mais longe agora. Mais longe? Agora melhorou. Melhorou? Agora para mim tá bom. Tá. Vou tentar falar aqui de novo. Vamos lá. Qualquer coisa o pessoal vai gritando aí. Tá. O que eu estava querendo dizer é quando que a gente percebe, né? O pessoal tá falando que piorou de novo. Eu vou tirar o fone e vamos ver se vai. Tá. Enquanto isso eu vou falando aqui. A Lília falou que tá melhor agora. E Eu acho que tá. agora eu tirei o fone. Ah, sim, tá ótimo. Tá mais alto para mim agora. Então, Tá. bom. Então, Vamos eu lá. estava dizendo, como é que a gente sabe que a gente procura, tá? Estão falando que o cachorro tem Ed, porque a atenção da mãe é maravilhoso. As duas, né? Mas como que a gente percebe a hora que isso começa a persistir, né? Persistiu muito tempo, aí você fala, opa, peraí, acendeu uma luzinha aqui, né? Preciso procurar um profissional, quem que eu procuro? Procuro um médico, procuro uma terapia. Vou fazer terapia com quem? Com psicólogo, com psicanalista? Acho que tem muita dúvida também, né? Da reputação dessas pessoas, né? Poxa, é uma pessoa que me indicaram. E até mesmo um ponto que eu queria puxar aqui, Mar, se é caro isso, né? Porque a gente fala, nossa, a gente está no meio de uma pandemia. Eu sinto que eu preciso de uma ajuda, de uma orientação, né? De um guia aí. Mas como é que eu vou procurar isso agora? Né? E acho que você também pode contribuir. Não estava no script, ó. Eu te hackeei aqui, mas como que também tem alternativas, né, para as pessoas serem recebidas nos mais diversos ambientes, né? Então, acho que a gente pode falar um pouquinho disso também. O ser humano, ele é complexo, né? Nós somos movidos por impulsos, né? Por emoções. Então, eu até brinco, eu falo que hoje em dia é uma moda as pessoas fazerem curso de inteligência emocional e para aprender a controlar as emoções. Eu sempre falo, eu falei isso para uma pessoa ontem ainda, que as emoções a gente não controla. Isso é a pior coisa que alguém pode falar, pelo menos no meu ponto de vista. Eu também A gente não consegue controlar as emoções. A gente não consegue controlar as emoções. Quando a gente fica triste, a gente fica triste. Quando a gente fica alegre, a gente fica alegre. E quando tá a gente tudo está. bem, né? A gente precisa exatamente. todas as emoções. A gente não controla as emoções. O que a gente pode controlar é o que vem depois das emoções, são as nossas ações. O que a gente faz depois com aquela emoção? Aí a gente controla. Mas controlar as emoções, não. Teve uma dúvida aqui que a Dri colocou, uma dúvida, psicanalista é a mesma coisa que terapeuta? Dri, terapeuta é muito amplo essa palavra, é a mesma coisa que eu falar para você um psicoterapeuta. Um psicólogo é um psicoterapeuta porque ele trabalha com a mente e trabalha com terapia. Então, sim, o psicanalista também é um terapeuta, assim como uma pessoa que trabalha com aromaterapia também é um terapeuta. E todo mundo que faz a terapia, um tratamento, ele é um terapeuta. Né? Então ele é sim terapeuta, o psicanalista, ele é psicanalista, ele não tem uma faculdade de psicanálise, a psicanálise não existe uma faculdade. As pessoas hoje, elas precisam buscar escolas, sociedades de psicanálise reconhecidas para terem a sua formação, existe uma série de formação. Eu digo que a gente está em formação até hoje, né? Eu me formei, acho que foi em 2006, se não me engano. E, cara, eu não sei nada. Eu estou estudando até hoje. Eu vivo estudando e a gente vive aprendendo. A psicanálise, para você cursar hoje a psicanálise, você precisa ter um curso de psicanálise que dura mais ou menos entre 3 e 4 anos, dependendo da escola, e precisa ter um curso de nível superior. Então, você precisa ser formado em alguma coisa e ter... é como se fosse uma pós. Não é uma pós, mas é como se fosse uma pós-graduação. Né? Acho que eu até posso contribuir um pouquinho nisso, né? Claro, por favor, vai lá. Porque eu cheguei na psicanálise, sempre tive essa curiosidade aí que você trouxe, e aí eu falava, poxa, eu queria fazer faculdade de psicologia, né? Aí lá atrás falava, não, você tem que fazer alguma coisa que seja mais promissora, e fui fazer turismo porque era uma coisa promissora na época. E deixei psicologia para lá. E tem inclusive amigos que estão fazendo psicologia agora, já depois de formado, por interesse. E aí eu fui fuçar, falei, nossa, mas psicanálise? Mas peraí, não precisa ser psicólogo, né? Eu tinha essa dúvida e eu desmistifiquei isso, sei lá, coisa de um ano e pouco atrás, que foi quando eu comecei a cursar.
né? Então, é o que você trouxe, né? São 3 anos de formação, eu estou terminando o primeiro ano, então eu ainda tenho um bom tempinho ainda para ter a formação formal, né? Que é a Tá. teoria. E o segundo passo aí, a gente vai para estágio, né? Então você tem todo eu acho que é muito legal colocar isso como algo muito sério, porque hoje em dia você consegue fazer esse curso online, mas tem uma parte que é super importante, né, Mar, que a gente falou até um pouquinho antes, que é você, para fazer análise de alguém, você tem que fazer terapia com um profissional. Para garantir. Tem que fazer a psicanálise, né, com um profissional, né? Não é terapia puramente. A gente fala terapia que é o todo, mas você tem que buscar algum profissional para te direcionar, para que você tenha condições também de aprender através da sua história, né? Quais são os pontos que você precisa mapear e direcionar isso para uma pessoa com uma formação adequada para que você possa realmente ajudá-la a sair desse sofrimento, né? Que a gente fala. Exatamente. Eu quero só entrar um pouquinho do como a psicanálise ela trabalha, né? Porque eu acho isso super importante, né? Existe um mito, né, para quem já ouviu falar, de que o psicanalista vai falar só da sua infância. Isso não existe, né? Não é só da sua infância. Isso aí eu vou chegar lá, vou ter que falar da minha infância. Também faz parte. Porque, segundo as estruturas, muita coisa é feita lá atrás, né? Muita coisa acontece na nossa vida que é resultado das coisas que nós passamos lá atrás. Então, a psicanálise ela existe há muitos anos, muitos anos. E como é que ela foi feita? Quem é considerado o pai da psicanálise foi Freud, né? Que foi o que deu... Tanto é que o século XX foi chamado de até o século freudiano, porque o impacto foi tão grande isso na sociedade que houve uma transformação de como as pessoas pensavam, né? E aí o que o Freud fez quando ele inventou? Isso só para ficar mais fácil para a gente saber como é que onde a psicanálise vai entrar, tá bom? Linha do tempo. De uma forma bem simples. Vamos fazer uma linha do tempo, fazer uma coisa bem simples. O que o Freud fez, na verdade? Ele deu nome aos bois. Né? O que ele fez? Ele pegou e ele entendeu como é que é feito a nossa formação. Então ele pegou e separou no que a gente chama de primeira tópica, né? O primeiro momento da psicanálise. Ele descobriu o que é o inconsciente, o consciente e o pré-consciente. Nossa, mas é difícil pra caramba entender isso. Não é difícil. Você quer ver um exemplo, Rê? Muito fácil. Todo mundo que está assistindo agora a gente aqui estava preocupado com o som, estava preocupado com a nossa imagem, estava preocupado com o seu som, que não estava muito bom. Isso é o consciente. É o agora. Agora, se eu perguntar assim, Rê, o que você almoçou hoje? Não precisa responder não, tá? É só para ilustrar. Mas o que você aprendeu na sexta série? Você vai buscar isso. Tem que buscar. Onde você vai buscar isso? No repositório, exatamente, onde você vai buscar? Não é no inconsciente. As pessoas falam, estava lá no inconsciente. Não estava no inconsciente, ele estava no pré-consciente. Ele estava ali, ó, pertinho, entendeu? É a figura clássica de um iceberg. A gente tem um iceberg. Lá em cima, o que está fora é o consciente, é o que a gente está na hora. O pré-consciente é aquilo que a gente busca. E o inconsciente que é o problema, o grande problema. É o que está lá atrás, que está submerso, e a gente não sabe o que tem lá dentro. E que daí, a gente não conhece. Tem alguma coisa, você fala, gente, mas de onde que veio isso, né? Bem, exatamente. É lá que a gente guarda as nossas neuroses, de uma forma simples, tá? É lá que a gente guarda algumas coisas, só que lá o inconsciente é muito importante pra gente, porque ele faz parte da nossa formação, tá tudo lá guardado. E alguma coisa, de vez em quando, foge, né? Foge do inconsciente. E é isso que a psicanálise trata. Ela trata problemas que estão guardados lá, que a gente não sabe. Sabe aquelas pessoas que tem medo daqueles gatinhos fofinhos? Sabe? Aparecem os gatinhos bonitinhos. Tem gente que tem medo de cabelo. Mas por que tem medo de cabelo? Como isso? Eu conheço uma pessoa que tem medo de cabelo. Acredita? Ela não pode pegar no cabelo, tem medo. Então, assim, mas por que isso? Né? Outra coisa, medo e ansiedade tem uma diferença muito grande, né? Por exemplo, uma ilustração rápida. Eu gosto de dar bastante ilustrações, porque fica muito fácil para compreender, né? É assim, o medo é quando você está andando na rua, você vê um cachorro, você sente medo, certo? A ansiedade é quando você está andando na rua, você sente o medo, mas não tem cachorro, entendeu? Então ali, você fica ali meio que ansioso. Se aparecer um cachorro, já te na possibilidade. E Freud, ele começou a montar esse aparelho na primeira tópica. Ele voltou, ele descobriu, deu nome ao inconsciente, ao pré-consciente e ao consciente.
E ele deu voz ao consciente. Mas de que forma dar voz ao consciente? Como é que a gente escuta? O inconsciente ele fica guardado, ele não fala, a gente não tem acesso a ele. A gente não tem acesso ao inconsciente de forma alguma, ele é guardado. Mas como ele vem à tona? Ah, aí é outra história, né? A gente pode acessar. Aí a gente pode acessar, mas como? No segundo momento, o Freud descobriu um outro negócio também. Deu nome a uma segunda tópica que o pessoal chama, que é o id, o ego e o superego. Todo mundo fala sobre isso, né? Ah, mas faz bem pro ego. Né? O ego, né? Mas o que é o ego, né? O que é o id? O que é o superego, né? Também é super fácil. Imagina você que o id é a parte infantil ali, as suas travessuras, que não tem regras, né? É a parte que você faz qualquer coisa e não tem lei. Então é a parte infantil que deixa você à vontade. O ego é o que faz no meio de campo, é o cara que segura as coisas. Fala, não, peraí, id, não vai fazer o que você quer não, porque senão a Renata vai sair pulando por aí. Então segura aí. E o superego é o cara que tem as leis, que geralmente o superego ele é formado por regras, por crenças que nós pegamos desde pequeno. Então qual a diferença? Se a gente der muito valor para o id, a gente vira uma criança bobona, né? Uma criança mimada. Se a gente dá muito valor para o ego... Oi? Sem limite não entendi. Nenhum, né? Sem limite nenhum. Se a gente der valor para o superego, a gente fica muito quadrado ao ponto da pessoa se culpar por ações que ela nem fez ainda, só por pensamentos. Então ela se martiriza. Exatamente, ela censura aquilo. E o ego faz o meio de campo. Como é que eu vou dar o exemplo disso? Por exemplo, a pessoa foi na balada. Tá lá, sentada lá para beber. Ela chegou isso, hein? Ela chegou às 7 horas da noite para beber, já bebeu, e é 11 horas da noite ainda, já são 11 horas, e ela tá lá ainda. E ela fala assim, o id dela fala assim, vamos beber mais uma? E o superego fala para ela assim, amanhã você tem que trabalhar cedo, melhor você não beber. E aí o ego tem que estar fortalecido. Para que o ego vai puxar? Para o que, se ele tiver fortalecido, ele vai tomar decisão para o superego. Se ele tiver mole, vai para o id. Por isso que a gente fala assim, faz bem para o ego. Por quê? Porque o ego ele começa a se fortalecer. É o que faz o meio de campo. Se bem que Freud falava que o id consegue dar a volta no ego. Né? Consegue dar a volta no ego. Para a gente dar uma nova ilustração aqui. O id, o ego e o superego. O id é como se fosse um cavalo sem estar domesticado. O cavaleiro seria o superego. Desculpe, o cavaleiro seria o ego, que controla. Uhum. E as rédeas seriam o superego. Então, assim, o cavaleiro, ele começa a controlar ali. Então, a gente nasceu com essas três estruturas para que a gente seja controlado, para ela ser distribuída de uma forma homogênea. Só que nós somos seres humanos. A gente vive desregulado, né? A gente vive de um lado para o outro, assim, a gente não tem isso regulado. Então, algumas coisas que são reprimidas na infância podem aparecer, como a gente comentou. Eu quero falar. Vamos lá, pode falar. Não, pergunte. Uma das coisas que eu acho curiosas, né, que fala assim, não, porque a gente trata, sei lá, os traumas. E daí eu falo, não, eu não tenho trauma. Não aconteceu nada grave, né? Ninguém morreu quando era, sei lá, fico pensando quando era criança, ninguém morreu, ninguém separou, tá tudo certo. Eu não tenho trauma, logo eu não tenho trauma. Só que daí me disseram, aí você me traz mais informação, que trauma é qualquer evento que te gerou um desconforto maior, né? Vamos dizer assim, e que de repente você simbolizou, recalcou, reprimiu, qualquer coisa que seja, né? Você colocou um tapete em cima daquilo e falou, não vou mexer nisso. E aí, quando você tem 30 e tantos anos, aquilo ressurge em outro objeto, outro elemento, na barata, né? O pessoal falou aqui do medo da barata. É mais ou menos Olha por só. aí? Sim, é bem por aí. É o que eu falo, né? As pessoas não sabem que tem, né? Ela sabe que tem um problema atual. Fala assim, igual você falou da barata agora, eu tenho medo de barata, mas não reconhece isso como trauma. Porque isso, como a gente falou, está guardado lá no id, que habita no inconsciente. A gente não tem acesso a ele. E ele fala só de vez em quando, de algumas formas, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas se você for analisar, como é que vem esses traumas, né? Como é que são feitas as neuroses? Todo mundo tem Todo mundo tem uma neurose.
O Freud falava que todo mundo assim, tem não dá para passar por essa vida. Nascer é um trauma já, não é? Falam isso. Nascer é o primeiro trauma que o ser humano enfrenta. Né? Quando ele nasce, ele quer... Meu, imagina, é o primeiro trauma que ele tem. Né? E aí, olha só, a gente tem alguns traumas interessantes. Eu vou dar um exemplo de alguns aqui. Ó. É legal, olha só. A fase de desenvolvimento psicossocial é o que eu mais gosto. Né? Porque a gente, da criança, né? A fase que a gente vê aí que é uma coisa linda. Olha só, quando a criança nasce, que é o primeiro trauma que o ser humano enfrenta, ela está numa fase. O Freud deu nome aí de algumas fases, que tem muita controvérsia, tá? Tem muita controvérsia no meio psicanalítico. O povo acha de que vários ele é tarado, né? Por quê? Porque falava que Freud era tarado, né? Que ele enxergava sexualidade na criança. Na verdade, Rê, existem alguns problemas de nome, né? De nome. E a gente precisa prestar muita atenção numa palavra, né? Que eu vou dar um exemplo para você. Se eu falar para você a palavra agora, sexo, o que te vem na cabeça? Não precisa falar. Tá. Não precisa falar. Mas existem algumas alternativas. Você poderia dizer para mim assim, sexo masculino e feminino. A outra pessoa poderia imaginar um formulário escrito sexo. A outra pessoa poderia imaginar duas pessoas na cama. Entendeu? Então, assim, a palavra, ela tem muita força. E a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras que a gente fala. Porque, abrindo um parênteses aí, o que a gente fala pode impactar na vida de outras pessoas porque elas estão entendendo errado. Então, quando Freud fala algumas coisas, por exemplo, sexualidade, ele não está falando de sexualidade no termo que a gente conhece hoje. Quando ele fala de libido, ele não fala de libido sexual, que a gente fala, minha libido está baixa, a minha vontade de fazer sexo está baixa. Não é isso. A libido que Freud fala é uma força que move. Então, quando eu tenho um projeto para desenvolver, eu vou forçar a minha libido naquele projeto. Eu coloco minha energia naquele projeto. Deu para entender? Então eu coloco aquilo. De uma maneira erótica, né? Totalmente, porque a sociedade é erótica, né? A sociedade tem um cunho erótico. Então, tudo isso é canalizado pelo erotismo, quando na verdade não é isso. Então, quando Freud fala da sexualidade da criança, ele não está falando da sexualidade em termos de sexo, ele está falando de sexualidade em termos de afeto, né? Porque ele fala que a criança, ao se desenvolver, ela passa por várias fases e cada fase ela deseja alguma coisa. Então, por exemplo, quando a criança nasce, que é o primeiro trauma que a gente comentou, ela deseja, Freud chamava de fase oral, porque a criança ela tem a vontade, a zona erógena, aí a palavra, não é erotismo, é zona erógena, não é erótico, é a área de prazer da criança, é a boca. Então, por isso que ela tem a chupeta, muitas vezes, tem o seio da mãe que dá o conforto para a criança. Ela tem, mesmo depois que a fome passa, ela continua ainda querendo morder alguma coisa. Tem os mordedores para as crianças, né? Dedo, então, assim, a zona... Às vezes leva o dedo, chupar o dedo, a sucção. Então, a zona erógena da criança é a boca. Se não for bem resolvido nessa época, nessa parte, lá na frente... ela pode ter uma compulsão alimentar. Por conta de uma tristeza, ela pode desenvolver uma compulsão alimentar. Deu para entender? Então, assim, tem muita relação com a vida. E, Má, tem uma questão também aí, acho que você vai falar das outras fases, mas também a importância de terminar a fase para começar uma outra, né? Porque se você prolonga essa fase, você acarreta um problema futuro que a pessoa nem sabe que vem dali, né? Exatamente, uma fixação. Quando ela se fixa numa determinada fase, e aí não tem um bom desenvolvimento. E assim, a gente não tem idade, tá? Quando é colocado uma idade, é uma suposição, porque são fases. Então, assim, olha, tem que ter aos 5 anos essa fase. Não tem. É uma fase ligada à outra, né? Então, depois da fase oral, a gente tem a fase anal. Essa fase anal é impressionante, porque a criança, olha só o trauma que uma criança sofre. Gente do céu, dá uma olhada só. A fase oral, a fase anal é a fase que a criança ela começa a ter o controle do esfíncter. Então ela começa a controlar suas fezes e a bexiga, né? E a zona erógena da fase anal é o ânus. Por quê? Porque ela sente prazer em fazer o cocôzinho dela. Um alívio, ela sente prazer. Oi, tchau. É um alívio. É gostoso ficar entre nós. É bom até depois, né? Até hoje, né? É tão bom quando a gente vai no banheiro. Mas assim, a criança, ela sente prazer. Olha só que conflito que a criança sente. Ela sente prazer. Só que, ao mesmo tempo, ela sente o primeiro conflito com a sociedade.
Qual que é o primeiro conflito com a sociedade? Que ela não pode fazer em qualquer lugar. Então ela tem que aprender a controlar. Sim. Ela fala assim, poxa vida, ela já tem esse conflito, ela fala assim, poxa, eu sinto prazer, que a gente fala que nessa idade, ela é movida ainda pelo prazer, pelo desejo, né? Pela satisfação do prazer. Uhum. E aí, quando ela aprende a ter o prazer, tem alguém que controla ela. Fala assim, não é em qualquer lugar que você pode fazer, você tem que aprender a controlar. Aí ela controla. Só que quando ela controla, ela recebe elogio dos pais. Parabéns, você controlou. Olha só que bonitinho, você fez no banheiro. Então ela fala assim, puxa vida. E ela começa a aprender nessa fase que se ela fizer fora do horário, as fezes são sujas. Então ela fala assim, nossa, peraí, eu gosto de fazer uma coisa que é suja. Quando eu controlo, eu sou elogiada. Ixi, e aí depois, olha só a cabeça, você começa a pensar nisso. Só que essa fase passa. Né? Conflito completamente. Aí essa fase passa, né? Ela passa naturalmente essa fase. Se essa fase ela fica, olha só que interessante. Olha só que interessante. No futuro, ela pode desenvolver até as pessoas que têm muita mania de limpeza. Sim, não toque, mas né? Exatamente, igual toque, parecido com toque. Ela pode ter muito mania de limpeza, ela pode ter organização, ela pode ser uma pessoa extremamente organizada. Eu não estou falando aqui, presta atenção, que todo mundo que é organizado, né, teve problema com seu cocô quando era pequeno. Não é isso. Tudo está no comportamento exagerado. Por isso que as neuroses aparecem. Então, depois dessa fase, vem a fase fálica, né? Que é aquela fase que a criança ela começa a ter ideia da sua sexualidade, né? É onde começa a ser formado algumas características nela. E ela começa a perceber que ela tem pênis, né? E ela começa a perceber que ela tem pênis, e ele começa a perceber que a mãe não tem pênis. E ele é muito apegado à mãe. Todo conflito já. Não é? Existe um negócio complexo, você já sabe o que eu estou falando. Exatamente. A criança fala assim, olha, eu amo minha mãe, mas meu pai, ele começa a enxergar o pai como rival. E aí fala assim, o meu pai vai cortar o meu pênis também, se eu me apaixonar pela minha mãe. Olha só, muita gente acha que complexo de Édipo é aquele negócio, não é porque a criança vai se apaixonar pela mãe e matar o pai. Não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. Mais uma vez, isso aí foi uma ilustração de uma peça de Sófocles que foi feita na Grécia, e quem tiver interesse, olha como complexo de Édipo, isso aí na internet depois, que até o tempo não dá tempo, infelizmente, né, pra gente falar. Mas o complexo de Édipo é isso, é uma fase que a criança ela começa a ter a disputa da mãe com o pai. Então, assim, ela quer ficar com a mãe e ao mesmo tempo ela tá com medo do pai. Aí chega uma hora que ela fala assim, mas ela ama o pai. Então ela fala assim, não, mas eu preciso ter o meu pai junto. E essa fase passa. Mas, Omar, essa fase... é muito presente, assim, ilustrando, né? A menina, que é a princesinha do papai, ela olha para o pai e fala, gente, meu pai é meu herói, meu namorado, né? Meu príncipe. Então, é muito... E é a conexão com o sexo oposto, muitas vezes. E também pode acontecer até no mesmo sexo. A gente não precisa entrar em tantos detalhes, mas também acontece do reconhecimento dela com o outro, né? E aí é o pai que é a referência. Na menina, esse comportamento, ela tem o complexo de Édipo, ele é basicamente do menino, né? Por conta do medo, começa a gerar uma ansiedade nele, que é a ansiedade da castração, que Freud chamava, ou angústia da castração, ele tem medo de perder, né? Então isso daí pode refletir depois no futuro, mas é claro que isso aí é papo papo cabeça, assim, por umas 3 horas, né? Mas enfim, quando a menina sente isso, é chamado de complexo de Electra, por causa de uma outra história. Exato. Aí, quando ela tem esse negócio, ela não sente essa angústia de castração, porque ela não tem o pênis. Ela se identifica. Então, ela quer ficar mais tempo com o pai. Essa ansiedade, ela até demora um pouco mais, porque ela não tem o pênis para perder. Ela não tem nada a perder. Então, essa angústia, esse apego, ela demora mais a passar. Né? E aí vem uma fase que é chamada fase de latência, que é uma fase em que a criança já superou tudo isso, já passou todas essas fases, e aí vem lá para os 5 anos. E daí a gente tem outros problemas para resolver. Exatamente. Aí o ego começa a ensinar para o id e fala assim, olha, você não pode ter só prazer não, meu amigo, tem que começar a estudar, e aí a criança começa a desenvolver mais amizade, e aí a sexualidade vai estar lá na frente, né? Só quando a gente já for mais maduro sexual. E aí que tá.
As coisas que não foram bem resolvidas nessas fases, elas ficam no id, que ficam lá no inconsciente que não tem acesso. Só que o que a psicanálise faz? Aí vamos voltar um pouquinho na sua pergunta inicial. O que a psicanálise faz? A psicanálise é um método de investigação que foi estipulado, foi criado por Freud para poder analisar aonde que está o erro, onde é que foi que está isso. Mas como se o inconsciente não tem acesso? E aonde dá para você acessar para ajustar e segue a vida, né, Má? Porque acho que esse é o ponto da. Exatamente. Porque a gente vai longe, né? Tem várias fases aí, mas tá, e aí? Destino Como é que a gente foi acessa? feito, eu não vou fazer nada, vou sofrer com isso o resto da minha vida. Dá para eu voltar lá e corrigir? Dá para eu trazer isso para cá e arrumar? Como é que a gente faz isso? Pois é, o Freud descobriu algumas técnicas que são interessantes, existem, assim, hoje algumas abordagens diferentes, mas, assim, o tradicional, pela psicanálise freudiana, o Freud descobriu algumas técnicas que é capaz de analisar esse inconsciente no momento em que ele escapa. Porque, como eu te falei, o inconsciente ele é guardado, a gente não tem acesso a ele. Ah, não adianta eu fechar o olho aqui e tentar lembrar do inconsciente, não vai lembrar. Só que existem algumas falhas, né? Então, por exemplo, através dos xistes, o que são xistes? São aquelas piadas, por exemplo, homofóbicas, aquelas piadas de racismo, certo? Que as pessoas fazem às vezes. Que isso pode indicar alguma coisa. Outra coisa, por exemplo, são os atos falhos, né, Flávia? Então, ó, te chamei de Flávia. Por que eu tô te chamando de Flávia agora, seu nome é Renata? Não acontece isso às vezes? A gente troca o nome e tal. Troquei o nome. Por quê? Porque meu inconsciente, ele, sem querer, ele fez isso, ó. Ele jogou, escapou alguma coisa lá, né? Escapou alguma coisa. E, assim, o inconsciente, a gente só repete os erros. A gente não tem acesso a ele, a gente só repete. Então, essa repetição. Ontem eu achei muito legal, eu vi uma live, inclusive, eu acho que você faz parte desse grupo, né? Falando sobre Autossabotagem. a autossabotagem. Inclusive, tem um livro muito bom chamado assim. O efeito da autossabotagem, que é fantástico, porque ele mostra por que a gente repete padrões, entendeu? Porque o id e o ego ficam brigando. O id quer mostrar alguma coisa e o ego fala assim, não, espere. E essa busca pela repetição acontece até esse ciclo quebrar. Como é que a gente tem acesso a isso? Algumas outras coisas, por exemplo, sonhos, né? Os nossos sonhos são algumas coisas, tem uma mistura, né? Não vou dar para entrar aqui, obviamente, mas uma mistura. Nossos sonhos não tem nada a ver com misticismo, tá? A interpretação de sonhos de Freud não tem nada a ver com a interpretação de que eu vou ganhar na loteria amanhã. Tem nada a ver com isso. A gente vai pegar alguns objetos dos sonhos, a gente tenta trabalhar isso e tenta descobrir o que foi que o inconsciente tentou escapar, deixou escapar e o que isso pode estar afetando. É uma falha na Matrix, né? É uma falha na Matrix, exatamente. E o que é o mais importante em tudo isso? É uma técnica que Freud lançou após ele tentar a hipnoterapia. Freud começou com hipnose. E ele percebeu que as pessoas melhoravam com o tratamento da hipnose. Só que passava um tempo, voltava. Porque a hipnose, ela tampava ali o id, só que o ego... Ele ajustava o ego, só que de repente, em um determinado momento, as coisas voltavam à tona. Então, o que o Freud fez? Ele descobriu um negócio chamado técnica da livre associação. Que é assim, simplesmente, fala para mim. Você começa a falar as coisas que vêm na sua cabeça. Começa a falar seus problemas. Começa a falar, entendeu? Começa a pôr para fora essas coisas, que isso, uma hora, vai passar para você. Quando o seu problema, que está lá no id guardadinho, ele começar a voltar à tona, quando ele for quando ele escapar e você dá um insight em você, e isso é curado. Ele descobriu que a psicanálise era uma cura através da palavra. Ah, era isso que eu queria chegar, né, Má? Porque o pessoal tira sarro em filme, em tirinhas assim, né? Que tem aquele divã ali. Aí você fala, eu vou ter que ir num psicanalista, vou ter que deitar naquele divã, gente. Eu vou falar, eu vou chegar numa pessoa, vou começar a falar do nada, né? E aí você puxou. Então, quer dizer, eu vou deitar num divã, posso deitar e posso não deitar também, né? E só pela fala eu vou me curando. Exatamente. Não tão simples assim, né? Mas vamos lá, com um profissional habilitado e tal. A Adri tinha feito até uma pergunta antes, né? Para você se tornar um psicanalista, se você tem que obrigatoriamente fazer terapia. Sim, né? Inclusive, o psicanalista, ele tem
um psicanalista que o acompanha, né, para que ele possa exercer. Todo profissional tanto psicólogo também, né? Ele tem alguém que faz terapia com ele para que ele possa exercer essa profissão. Mas é meio que por aí, essa parte do divã. Sim. Exato. O divã, na verdade, o Freud, ele ficava sempre sentado atrás, né? Para quem gosta desse tipo de assunto, quer se aprofundar, é legal, porque tem um filme chamado Freud Além da Alma, que ele explica muito bem o comportamento, né? Mas existem alguns outros também filmes, enfim. Agora, o Freud, ele sentava atrás do divã e deixava a pessoa falar. Quando veio Jung, ele mudou isso aí um pouquinho. Ele falou assim, não, tem que estar de cara a cara, porque é melhor. Então, assim, são abordagens diferentes. Hoje, também, a sessão de psicanálise, ela não tem só aquele lance só a pessoa fala, né? Não, existe um bate-papo. Existe uma conversa, né? O que a gente sempre fala é assim, a gente nunca dá conselhos. Eu não dou conselho. Eu não sou conselheiro. Porque a cura não está comigo, a cura está com a pessoa. A única coisa que a gente faz é descobrir e canalizar onde é que está esse problema. Mas a cura não está com a gente. E se eu pudesse curar... associações, né? Olha, você trouxe Exatamente, isso. a gente faz uma ligação com a outra. Exatamente. Por exemplo, existe um mecanismo, o id, como eu falei, ele é muito infantil, né? E o ego, ele tenta a todo momento bloquear isso, né? Bloquear. Ele usa uns negócios chamados mecanismo de defesa, né? Que é aquele negócio mais ou menos assim, de negação, entendeu? Então, por exemplo, assim, você perguntar pra mim, você tá com raiva? Eu falo, não, eu não tô com raiva. Mas tá evidente que eu tô com raiva. Só que o meu ego, controlado pelo meu superego, ele vai falar assim, não, aguenta aí. Só que é evidente que eu estou. Então existe uma briga interna. Existe uma briga muito forte lá dentro. Por isso que é tão difícil a gente mudar nosso comportamento sozinho. É muito difícil a gente mudar. É muito complicado, porque nós somos seres totalmente emocionais, como eu disse no começo, e isso exerce uma... A gente precisa gastar muita energia para isso. A gente precisa gastar muito... Tem que ter muito esforço, muita energia para mudar hábitos, para mudar tudo isso, entendeu? Mas, Mar, e é sempre legal. Tá parecendo que... Vamos lá, pode falar. Mas qual que é a... Vamos lá, né? A gente fica pensando, mas, gente, peraí, eu vou mexendo em tudo isso, deixa quieto. Tá ali guardadinho, né? Por que eu vou fazer isso? Não tô preparado para lidar ainda, né? Então, acho que são vários mitos que a gente tem para se convencer, e acho que é um mecanismo de defesa também, né? Como que a gente racionaliza? Racionalizar é um dos mecanismos. Mas como a gente traz algumas coisas... Mas por que, então, acessar isso? Né? O que vai melhorar na minha vida se eu, de repente, me curar através da fala? Né? O quanto de desconforto que eu vou ter para daí achar um momento de conforto? Como é que faz? Olha, eu penso o seguinte. A hora que alguém chega para mim e fala assim... Já aconteceu, tá? Tô dando um exemplo real. Mas se alguém chega para mim e fala assim, eu não preciso mudar nada. Eu falo, meu amigo, então passa ali na funerária, compra um caixão e dorme. Porque todos nós precisamos mudar alguma coisa. É impossível alguém que não queira mudar. E se a gente acha que não tem nada para mudar, a gente tem que pensar em mudar pelo menos esse pensamento. Porque a gente precisa mudar alguma coisa. A gente tem sempre que melhorar em alguma coisa. Outras a gente tem sempre que deixar para trás um pouco, realmente. Evoluir, agora, né? o que evoluir, sabe? Pensar, entender as coisas, o que está acontecendo, sabe? Começar a refletir. Sabe, eu penso assim, nós vivemos agora há pouco, eu digo agora há pouco porque parece que está um pouco lá, um pouco aqui, mas uma quarentena e todo mundo em casa, né? Poxa, pega esse tempo para refletir, né? Como é que a pessoa não pode ficar sozinha dentro de casa e pensar? Né? É difícil ficar em casa o tempo todo. Mas pega esse tempo para pensar o que você pode melhorar, o que você não pode melhorar. A gente tem sempre que pensar. E eu acho que até pegar o gancho, né? Você falou da live que a gente fez da Must ontem, que foi super legal. Essas coisas que a gente também, esse excesso de crítica, gente, é se olhar com carinho também, né? É pegar um pedacinho por vez, abre uma gavetinha agora, organiza, abre outra gavetinha. E até entender que não tem só psicanálise. A gente está falando da psicanálise aqui porque você é um apaixonado evidente pela psicanálise. Eu estou me apaixonando pela psicanálise ao estudar. Ainda tenho, nossa, um universo muito grande para aprender, né? E a gente sabe, pelos relatos, que uma vez que você vai para atendimento, tudo que você aprendeu, você guarda dentro de você e a única preocupação que você tem é de olhar para essa pessoa e ajudá-la a melhorar a vida dela, né? Através das ferramentas que você adquiriu ao longo dessa caminhada.
Eu até perdi o eixo aqui do que eu estava falando, mas acho que. Lembrei. De se olhar para esses pedacinhos nossos dentro do período de quarentena e tudo mais, que todo mundo foi obrigado, né, a conviver consigo mesmo. E às vezes isso é muito difícil, né? Muito difícil. Às vezes a gente está em muitos conflitos e tem muitas coisas guardadas ali no nosso eu, mas a cada dia a gente estava falando antes até, né? Todo mundo é muito mais fácil, às vezes, a gente olhar para o outro, cuidar do outro, julgar o outro, né? Mas a hora que a gente vai para buscar isso dentro da gente, né? Que eu acho que é o convite que está sendo feito. Acho que essa mudança de era, ela está trazendo muito essa reflexão. Cara, como que a gente olha para dentro, vai arrumando essas caixinhas que a gente tem, que são muitas, né? Para que a gente se sinta melhor e para que a gente possa fazer ainda melhor para o outro, né? Quando a gente pega, a gente gosta, igual você comentou, de jogar a culpa nos outros, né? Porque é muito fácil, a gente não precisa mudar. E é muito difícil a gente mudar hábitos, né? Porque o hábito, é muito bom o hábito. O hábito nos poupa de muitas energias, e de gastar à toa muitas energias. Imagina a gente acordando todo dia pela manhã, agora eu preciso escovar os dentes, agora eu preciso fazer... Não, são hábitos, isso acaba caindo na rotina. Exatamente. Então, para mudar um hábito, é muito difícil, quando você pratica alguma coisa muito tempo, é muito difícil você querer mudar. Então você tem que mudar logo no começo. Depois é possível? É possível, mas tem que mudar logo no começo. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de um neurocientista chamado Pedro Calabrese. Ele dá um exemplo muito legal. E ele fala o seguinte: imagina você, uma menina, vou voltar na balada, tá? Eu não sou baladeiro não, né? Nem vou em balada, mas... vamos lá, a menina tá na balada, aí ela encontra um rapaz bonitão, ela encontra um cara que faz o tipo dela, ela chega, começa a conversar com ele, senta numa mesa para comer alguma coisa, e aí, num determinado momento, aquele cara olhando bem nos olhos dela, com todo o charme do mundo, ele vai lá e enfia o dedo dentro do nariz e tira um caroço de azeitona. Aí a menina, com muita educação, fala assim: dá licença que eu vou até o banheiro, e ela nunca mais volta, né? Essa é uma situação. Aí eu vou dar outra situação. A mulher tem 15 anos de casado, tá lá numa churrascada com a família. E aí tá ela e o marido, 2 filhos, apartamento em nome dos 2. E aí o marido tá lá, ele comendo um x-salada, ela também comendo um x-salada, ela tomando Activia, e de repente o marido dela põe o dedo dentro do nariz e tira também o mesmo caroço de azeitona. O que ela faz? Ela fala que vai no banheiro e vai embora? Não. Ela só olha para ele e fala assim: por favor, não encosta no pão. Por quê? Porque é muito difícil. Sentiu, a gente... a ilustração, geralmente, quando eu estou em outros lugares, eu falo um pouquinho mais, né? Mas, enfim. É muito difícil quando a gente já está acostumado com alguma coisa, a gente querer mudar. Né? É muito difícil. Quando é muito no começo, a gente muda fácil. A gente vai embora rápido, a gente escolhe, a gente é muito mais. A gente é seletivo na hora. Agora, quando isso passa por anos, isso já está criado, está enraizado na gente, é muito difícil a gente mudar. A gente precisa ter muita força de vontade, entendeu? É possível, mas a gente precisa fazer o quê? Primeiro passo, quebrar os gatilhos. É achar o que está fazendo a gente... o que está servindo de barreira para nós que a gente não consegue pular. Que história que a gente está contando para a gente, né? Que história que a gente está contando para si próprio que a gente não ultrapassa. Mecanismo de defesa. Falou disso ontem até. Má, deixa eu fazer um timekeeper aqui. A gente tem 7 minutinhos. Eu acho que até um pouco menos que a gente antes. Já. A gente tinha tanta coisa para falar. Muita coisa. Mas foi incrível, assim. Acho que você trouxe pontos muito legais, né, para a gente refletir, né? Mas acho que como que essas terapias podem ajudar no nosso dia a dia, né? Como que a gente pode lançar mão disso? Como que isso ajuda numa rotina que não necessariamente, né? Você atua como psicanalista, como acupunturista, adicional à sua rotina, né? Eu trouxe aqui alguns livros para quem quiser dar uma olhada, quem gostar. Por que eu falei? É muito legal a gente fazer terapia, é super importante. Né, a gente cuidar da nossa saúde mental. É muito importante. E os livros estão acessíveis para todos. Né? Qualquer um pode entender, pode ler. Para quem gosta desse assunto, eu acho muito legal esse livro, ó.
Ele chama Freud Básico. Ele fala sobre o pensamento psicanalítico para o século XXI. Então, assim, é muito moderno. Ele tira um pouquinho aquela Adaptado para história os dias de hoje, né? Alguma coisa. adaptado para os dias de hoje. Porque uma das coisas que você falou que eu achei bem interessante foi que a gente acha que vai mexer na vida toda. Não, pega fatia por fatia, né? Existe hoje um termo chamado terapia breve, que a gente pega pedacinho por pedacinho para trabalhar. Você não precisa trabalhar a sua vida inteira de uma vez só. Começa com uma coisa amanhã, entendeu? Tenta mudar passo a passo. Ô, Mar, Outro livro bem interessante é esse aqui, ó, A Interpretação de Sonhos, ó, que eu legal. falei. Que ele é o livro Não clássico da psicanálise, né? Bem interessante. Ô, Mar, acho que uma coisa assim, né? Outro dia a gente estava brincando. Ah, não, que tinha um mito muito forte lá atrás. Ah, não, terapia é coisa de louco. Imagina, as pessoas nem falavam que fazer terapia, tinha vergonha, né? Em algum outro momento foi cool falar que você fazia terapia. Ah, eu sou descolada, faço terapia, meu terapeuta, meu analista, meu psicanalista. E como que a gente usa isso, na verdade, como uma ferramenta para o nosso dia a dia, né? Alguém, é como se fosse um técnico te dando as dicas de como você ajusta isso para que você facilite, né? Eu até brinquei com você, eu sou extremamente ansiosa. Eu fico pensando, se eu não usasse essas técnicas todas, como que eu sobreviveria a todas as questões que são ligadas à ansiedade, né? E acho que é um problema, ou uma questão que muitas pessoas enfrentam também. Então, maluca quem não faz terapia? Ou pode ficar maluca quem não faz terapia? Todo mundo é neurótico, né? Todo mundo tem uma neurose guardada. Todos temos. Então a gente precisa identificar. Como a gente identifica? É muito fácil. Olha o seu dia a dia. Porque a gente só repara no dia a dia quando a gente vai deitar no travesseiro. Mas não. Começa a pensar passo a passo. Pega um papelzinho, anota de um lado assim, o que você acha. Tem uma técnica que eu acho bem legal. Quanto tempo a gente tem aí, Rê? 2 minutos. 2 minutos? Não vai cair, a gente então, não vai conseguir se despedir. A gente tem, anota de um lado, numa coluna, o que você acha que vai acontecer durante o dia, e do outro lado, o que aconteceu. Você vai ver que grandes pensamentos que a gente teve, que você tem, são frustrados, porque eles não acontecem, então a gente gera uma ansiedade à toa, né? A gente gasta uma energia pensando no que vai dar errado, À toa. absurda, né? À toa. Tem infelizmente a gente não vai falar do reiki, né? Que era tão importante aí. A gente vai ter que fazer outra sessão, Mar. Vamos jogar para semana que vem. Só com você. Vamos fazer uma só com você. Não, vamos, não, dos dois. Imagina, você deu uma aula aqui pra gente, adorei. Vou falar o seguinte. Eu vou ter prova quem quiser, você me aliviou. Não, olha só, tem o nosso Instagram, que eu sempre posto coisas assim, eu não falo em linguagem técnica, que é o Terapeuta de Bolso, né? Tem o site terapeutadebolso.com.br. Tem uma parceria que eu faço com o meu amigo Dr. Rodrigo, que está aí, que é o Descomplicando Emocional. E tem uma outra parceria também que está aí, que é o Márcio. Ele faz... se você quer migrar de uma área para outra, ele é tipo um coaching, que ele ajuda nessa migração. Isso é super importante também. Porque é legal uma pessoa de fora ter essa visão, entendeu? A pessoa de fora, ela tem uma visão muito melhor. Terapeuta né, não é amigo, né? São coisas completamente terapeuta diferentes. Não é amigo. Não adianta é uma coisa clara. Não é meu conselheiro. Meu travesseiro. Tudo furado. Isso aí não é conselheiro. Se tiver algum terapeuta que está te dando conselho, ele está minimizando o seu problema. Olha só que interessante isso. Se o terapeuta ou alguém está falando para você o que você deve fazer, ele está minimizando o seu problema. Porque ele não sabe o que você sente na pele. Muito bom. Muita gratidão. Muita. Gratidão. Eu quis trazer esse tema aqui para a gente bater bola, para eu aprender com você. Eu acho que muita gente também tem muita coisa para desmistificar. Eu acho que para quebrar alguns preconceitos que a gente coloca. Eu acho que terapia tem muita coisa acessível, tem clínica social disponível, tem vários meios para que a gente busque isso. Inclusive para que, se o problema financeiro existe, né, que às vezes ele está presente, ainda mais agora nos dias que a gente está vivendo, isso inclusive pode te ajudar a lidar com essas questões melhor, né? Então, acho que tem uma vasta gama aí de opções para que as pessoas busquem. A gente pode falar de outras terapias, né, além das que a gente focou aqui hoje, mas eu super topo um papo na semana que vem para a gente falar dos lados mais softs de outras terapias. Perfeito.
Se alguém tiver alguma sugestão... Obrigada por terem prestigiado aqui a nossa primeira live aqui, mas acho que a proposta foi muito boa e te agradeço mais uma vez, Má. Obrigado você, Rê, pela oportunidade, viu? Tchau, Valeu, pessoal. Muito gente. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.